dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informado? A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos aos destaques do dia. Queda de preços deixa a gasolina mais vantajosa que o álcool em quase todo o país. Inflação brasileira pode fechar o ano mais baixa que a dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Nos destaques internacionais, a gente traz um balanço sobre a guerra na Ucrânia, que completa 6 meses. E no Peru, 4 turistas morrem em um acidente após visita a Machu Picchu. Tudo isso a partir de agora. A gente começa essa edição falando sobre o conflito no leste europeu. A invasão da Ucrânia pela Rússia completa 6 meses amanhã. De acordo com dados oficiais, desde o início, no dia 24 de fevereiro, o conflito já provocou a morte de mais de 9 mil soldados, vitimou mais de 10 mil civis e forçou milhões de pessoas a deixarem o país. O que parecia ser uma operação relâmpago resultou em uma guerra clássica sem sinais de que vai terminar em breve. As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma pareça disposta a um cessar-fogo ou a diálogos de paz. Os ucranianos travam o que chamam de uma luta existencial para defender a nação, considerada por Vladimir Putin uma falácia histórica. O presidente da Rússia apresentou o conflito como parte da resistência à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que torna inaceitável qualquer noção de derrota. O apoio da Europa e dos Estados Unidos, com armamento e inteligência, tem permitido às forças ucranianas resistir, se não deter o avanço russo no Donbass e na costa do Mar Negro. Mas esse ritmo também tem possibilitado à Rússia consolidar as posições nestas áreas, apoiando-se certamente em uma presença militar fortalecida na Crimeia desde a anexação da península em 2014. A iminente chegada do inverno vai colocar à prova a determinação dos ucranianos, especialmente se sofrerem restrições severas no fornecimento de energia e mais pessoas forem forçadas a abandonar as casas. A Rússia parece decidida a pagar o preço de uma longa guerra de desgaste. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm tentado estrangular a economia russa e reduziram drasticamente as compras de petróleo e gás, com sanções que restringiram as importações de produtos russos e obrigaram muitas empresas a deixar o país. Apesar disso, as receitas das exportações da Rússia cresceram desde o início do conflito. Se a guerra adentrar o inverno e o ano que vem, o futuro vai depender da manutenção do apoio ocidental a Kiev, sujeito ao impacto que o conflito tem causado nas famílias na forma de uma inflação elevada. Mas se a ajuda continuar e nenhum erro grande for cometido, a vantagem militar russa pode diminuir, o que prejudicaria Putin antes das eleições presidenciais de março de 2024. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Bom dia, Daniela. Obrigado. Bom dia a você que nos assiste. Bom, chegamos aos 6 meses do conflito. Gostaria, Ricardo, que você avaliasse esse período e fizesse para a gente um balanço com relação a objetivos e avanços de cada um dos lados. Bom, Daniela, o VT resumiu muito bem, né? Todo mundo esperava, todos os analistas esperavam que seria uma entrada rápida na Ucrânia. O objetivo da Rússia inicialmente era derrubar o governo e tomar o poder para si. O que ninguém esperava era a resistência ucraniana, né, o apoio do Ocidente. Ninguém esperava esse movimento todo. Só que passados 6 meses, o que é possível dizer é que o interesse global em torno do conflito, o que ajudaria muito a Ucrânia, diminuiu, bem como a sensibilização das pessoas. A Europa tem um problema sério com a imigração e como você tem um movimento de milhões de ucranianos imigrando para a Europa Ocidental, isso vai diminuindo a sensibilização das pessoas. O que o senso comum europeu pensa? Os ucranianos estão vindo aqui, não é para ficar um tempo e voltar. Eles querem ficar aqui, criar raízes, tirar emprego das pessoas. Então, esse pensamento xenofóbico acaba diminuindo a sensibilização das pessoas. No ponto de vista militar, a Rússia avançou demais nesses 6 meses. Hoje, ela ocupa cerca de 20% do território ucraniano, né, principalmente nas regiões sul e leste do país, e nessas regiões, inclusive, a população já é forçada a receber a cidadania russa, os telefones já estão sendo migrados da Ucrânia para a Rússia,
já está tendo o ensino da língua russa, então está tendo um movimento de realmente ocupação daquele espaço. A Ucrânia, ela continua resistindo muito bem, muito forte, com o apoio dos países da OTAN, e no campo interno a Ucrânia se fortalece porque teve a sua candidatura aceita para fazer parte da União Europeia. Então são 6 meses que pouquíssima gente esperava de conflito, mas que a gente já tem alguns movimentos bem interessantes. Com relação ao atentado que matou a filha de um grande aliado de Vladimir Putin, Daria Dugina, a Ucrânia nega de forma veemente a autoria do ataque, enquanto a Rússia acusa Kiev e fala inclusive em terrorismo de Estado. O que significa isso e o quanto esse episódio eleva ainda mais as tensões na região? Boa pergunta, Daniela. O terrorismo de Estado é quando um país financia algum atentado terrorista em outro. E isso a gente tem em médio países da África Central, são lugares onde você encontra esse tipo de terrorismo. No caso aqui específico do atentado de sábado na Rússia, por enquanto, só para o nosso espectador entender, não é possível determinar quem fez o ato e eu acredito que isso vai demorar muito. Por quê? O governo Putin ele é conhecido por atentados estranhos, por matar oposicionistas de forma muito estranha, seja envenenamento, ataque na rua, explosões, tiros, né? E a Ucrânia o que a Ucrânia disse, que foi o próprio governo Putin que fez, tem sentido por conta de todo o retrospecto. A Rússia, como você bem disse que isso saiu da Ucrânia, né? Foi uma cidadã ucraniana que fez isso, e hoje as informações dão conta que essa cidadã ucraniana fugiu para a Estônia, que é um país que faz divisa com a Rússia, só que é pertencente à OTAN. A Estônia falou que não vai deportar essa cidadã para a Rússia. Então, hoje, o que acontece? Esse caso escala a guerra internacionalmente, porque você vai ter um terceiro ator envolvido, que é a Estônia. Então a gente tem que ver como que vai ser feito agora o conflito na fronteira Rússia-Estônia, porque se avançar, a OTAN entra na guerra e a gente teria iminentemente uma terceira guerra mundial. Entendi. Muito tem se falado, Ricardo, sobre os bombardeios em torno da maior usina nuclear da Europa, de Zaporizhia, tomada pelos russos desde março. A preocupação mundial é pelo risco de um desastre nuclear. Moscou, por sua vez, acusa novamente a Ucrânia pelos ataques. Qual seria a estratégia russa, já que um evento como esse pode levar a uma verdadeira catástrofe? Perfeito, Daniela. O que você disse é a mais pura verdade. Nós estamos próximos a uma catástrofe se a Rússia decidir atacar a usina nuclear de Zaporizhia. Por quê? A explosão, segundo analistas atômicos, a explosão pode cobrir Alemanha, Eslováquia e Polônia. Tá? Isso é muito sério. Você vai ter 3 países envolvidos por uma nuvem nuclear e a gente ainda não sabe quantas milhões de pessoas vão ser afetadas, quantas vão ser infectadas pela nuvem, né? Então isso é muito sério, é muito grave. Tá? Hoje, como que está o contexto? A Rússia começou a bombardear o entorno da usina. Para que uma bomba exploda de fato dentro da usina, é muito pouco. Tá? Hoje, a usina é controlada pela Rússia com trabalhadores civis ucranianos. Tá? Então, o que a gente vê, outros analistas dizem, é que em breve a Rússia vai tentar algum ataque por lá. E o efeito disso, infelizmente, vai ser catastrófico. A Europa vai ficar sem uma fonte importante de energia, fora ainda todo o perigo nuclear que tem. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso e pedir a Deus para que de fato não aconteça, porque se acontecer, uma tragédia vai ser iminente. E por fim, nesses 6 meses de guerra, Ricardo, diversas tentativas para um acordo de paz foram intermediadas por outros países que tentaram fazer a Rússia, inclusive, desistir de seguir adiante com as sanções econômicas, que parecem ter tido pouco efeito até agora. Qual a sua avaliação? O conflito ainda está, de fato, longe de um fim? Infelizmente, Daniela, o conflito não vai acabar a curto prazo. O curto prazo hoje até outubro, novembro, acho que até dezembro a gente vai continuar nessa toada. Como bem disse o VT, a Rússia está próxima de uma eleição presidencial, o Putin quer se reeleger, quer permanecer no poder na Rússia, e você analisou bem, as sanções não funcionam. Historicamente, nenhuma sanção econômica funciona. Nesse caso específico, quando você mexe com a energia de países ricos, é muito pior. Por quê? Eu sancionei a Rússia,
Mas, ao mesmo tempo, eu posso comprar o gás e petróleo russo da Índia. Eu posso fazer essa triangulação. Eu pago mais caro, mas eu compro isso. Então, a Rússia está se saindo muito beneficiada. O lucro da Rússia só aumenta, a economia russa só melhora. Então, eu vejo que esse conflito é muito difícil. Situação de paz, como que pode acontecer? Você tem que ceder. Para a paz ser alcançada, tem que haver concessões dos dois lados, né? Hoje a gente vê, por exemplo, no conflito de Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão, que há essa concessão. A Armênia abriu mão de todo o território conquistado durante décadas para o Azerbaijão para parar o conflito. E vem dando certo, vem funcionando. Para hoje, se chegar a paz na Ucrânia, o que deveria acontecer? A Ucrânia, infelizmente, teria que abrir mão desses territórios conquistados, reconhecer a soberania russa neles e, às vezes, inclusive, o governo do presidente Zelensky abrir mão do poder. Porque o que se demonstra hoje é que a paz só vai ser alcançada por isso, mas nenhum dos dois lados quer ceder em determinados pontos. Então, eu acho que esse conflito ainda vai perdurar muitos meses, que a gente encontre uma solução. Tá certo, conversamos com o especialista em relações internacionais, Ricardo Rios, que traçou para a gente um panorama, fez um balanço sobre esses 6 meses do conflito no leste europeu. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Daniela, um bom dia a vocês. E olha só, por aqui, como antes da guerra na Ucrânia, o petróleo voltou ao nível de $90 o barril, ou seja, o preço de combustíveis deve cair ainda mais. Para especialistas, a queda está ligada a uma desaceleração da economia mundial, principalmente dos Estados Unidos e da China, e também ao aumento da oferta do produto. Em uma previsão otimista, o Banco Citi pontua que, nesse cenário, o preço do petróleo bruto pode cair para $65 o barril até o final desse ano e ir para $45 até o final de 2023. E no cenário nacional, a gasolina mais barata também é mais vantajosa que o álcool em quase todo o país. O levantamento da Agência Nacional de Petróleo indicou que das 430 cidades avaliadas, em apenas 28 é vantagem abastecer com álcool. O preço da gasolina vem caindo nas bombas desde o início de julho. E com isso, o combustível vem ganhando competitividade sobre o etanol. Dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que o litro da gasolina era vendido na semana passada em média R$ 5,40, uma queda de 27% sobre o preço médio de R$ 7,39 registrado no último levantamento semanal de junho. O preço do etanol também caiu na mesma comparação, mas o recuo foi menor, de 18,3%. Com isso, dados da agência revelaram que apenas em Mato Grosso, abastecer com álcool é mais vantajoso que encher o tanque com gasolina. E entre os 430 municípios em que a ANP traz os preços médios tanto do etanol quanto da gasolina, em apenas 28 o álcool apresenta mais vantagem na hora de abastecer. A vantagem do etanol é calculada considerando que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Assim, para saber se o etanol é mais vantajoso ou não, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor que o litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor opção. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, 4 turistas morrem em um acidente após visita a Machu Picchu, no Peru. Nós voltamos já. Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora 8h48 pelo horário de Brasília e voltamos falando de inflação. A inflação brasileira está em baixa e pode fechar o ano com um índice menor que dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. A queda do indicador no Brasil foi impulsionada pela redução nos preços dos combustíveis e da energia elétrica.
A inflação brasileira caminha para fechar o ano abaixo dos índices dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Se as previsões do mercado financeiro se concretizarem, vai ser o primeiro resultado vantajoso para o Brasil. A variação do índice oficial de preços ao consumidor deve fechar abaixo de 7%. Contra estimativas de 8% nos Estados Unidos, 7,5% na zona do euro e 13% no Reino Unido. Depois de registrar em julho queda de 0,68%, o menor resultado da série histórica do índice, iniciada em janeiro de 1980, de acordo com dados do IBGE, a previsão do mercado é que o índice de preços tenha novo recuo em agosto, com redução de cerca de 0,25%. E se isso acontecer, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que acumula 10,07% nos últimos 12 meses, deve voltar a ter um dígito. Já no ano, o índice acumula alta de 4,77%. Mas boa parte dessa queda da inflação fica muito concentrada em gasolina e energia elétrica, com redução da alíquota do ICMS dos estados e a medida do governo federal que zerou o PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol até o fim deste ano. Além disso, a Petrobras reduziu os preços nas refinarias por 3 vezes em menos de um mês. Vamos falar de eleições. A Polícia Federal começou ontem a inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. E os equipamentos já passaram por um teste dos eleitores no Maranhão. Vamos conferir. Os técnicos receberão até sexta-feira as informações e também poderão esclarecer dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral diretamente com a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Os técnicos têm como objetivo fazer testes nos código-fontes das urnas eletrônicas e constatar a seguridade do sistema. O código-fonte é um conjunto de comandos e instruções escritos em linguagem para computadores que integram um programa capaz de acionar o funcionamento de equipamentos eletrônicos. Além de Brasília, as urnas eletrônicas também foram testadas na cidade de Bela Vista do Maranhão, onde mais de 10 mil eleitores simularam seus votos na nova urna eletrônica. O evento teste, que utilizou candidatos fictícios, buscou reunir diversos dados sobre o funcionamento da urna. Porém, quando se trata das eleições reais, os primeiros registros de candidatos à presidência, como Vera Lúcia, candidata pelo PSTU, e Sofia Manzano, pelo PCB, foram aprovados pelo ministro do TSE, Ricardo Lewandowski. Ao todo, a Corte recebeu 12 requerimentos de registro de candidatura ao Palácio do Planalto. O TSE vai analisar até o dia 12 de setembro os pedidos de candidatos à presidência e eventuais recursos. Os presidenciáveis que já enviaram as documentações agora aguardam a análise da Corte. Mas todo o processo eleitoral não é feito apenas de candidatos, urnas e eleitores. Nesse ano, as eleições contarão com 2 milhões de mesários trabalhando nas sessões eleitorais de todo o país. O número, sendo a maioria na faixa da população jovem, é 93% maior que na última eleição geral, quando foram 430 mil voluntários. Os mesários serão distribuídos em 460 mil sessões espalhadas por todo o território nacional. Além disso, voluntários ou não, todos os mesários passarão por um treinamento para atuar no dia da eleição e serão instruídos com relação à organização de filas, dos locais de votação e da identificação, além de orientar o eleitor e autorizar a votação. Para evitar que maiores problemas ocorram entre todas as esferas que circulam o período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o chamado Guia do Voto Consciente, um material que resume em 4 páginas informações sobre o pleito que podem ser úteis para que o brasileiro vote de maneira considerada segura no dia 2 de outubro. Entre os tópicos, há comentários sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral e federações partidárias. Além disso, a cartilha instiga o eleitor a fiscalizar condutas ilícitas nas eleições e a evitar a transmissão de falsas informações.
A campanha eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto, mas a transmissão dos programas pelas emissoras de TV e rádio tem início na sexta-feira, dia 26 de agosto. A exibição acontece até o dia 29 de setembro, data em que termina o prazo para a realização de debates entre os candidatos. Daí, no dia 2 de outubro, os eleitores já terão estudado para escolher qual a melhor opção para os cargos públicos federativos. O assunto agora é a pandemia. Ainda sem o registro de mortes por Covid no Mato Grosso do Sul, o Brasil segue com queda na média de vítimas diárias por complicações da doença. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 122 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 682.671 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 6.218 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.291.082 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 23% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 159 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 16.120 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 37% em relação a 2 semanas. E agora falamos sobre a vacinação. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no Brasil já passa de 468.400.000. Vamos entender melhor o avanço, olhando, é claro, o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,74% da população. Já a segunda dose em 80,32% dos brasileiros e a primeira dose de reforço ou terceira dose em 54,52% das pessoas. E voltando aos destaques internacionais, o Ministério Público da Argentina pediu em audiência uma pena de 12 anos de prisão e a inabilitação política da vice-presidente do país, Cristina Kirchner. O pedido ocorre por suposta corrupção na licitação de obras quando Kirchner foi presidente, uma acusação que seus apoiadores consideram uma perseguição. A política é acusada de crimes de associação ilícita agravada e administração fraudulenta agravada. Estima-se que a sentença seja proferida até o fim do ano. Minutos após a divulgação do pedido de condenação pelo promotor Diego Luciano, a presidência argentina emitiu um comunicado em repúdio, afirmando que nenhum dos atos atribuídos a ex-presidente foi comprovado. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, expressou profunda simpatia e solidariedade à vice-presidente. Kirchner conseguiu superar vários processos por supostos crimes ocorridos em seus 2 mandatos presidenciais, mas ainda enfrenta 5 julgamentos. No Peru, pelo menos 4 viajantes morreram em um acidente rodoviário após uma visita ao famoso ponto turístico de Machu Picchu. O veículo em que estavam caiu em um penhasco em uma rodovia peruana. Entre os feridos, há 4 franceses, 2 gregos, 2 israelenses, 2 canadenses, 2 argentinos, 2 peruanos, 1 holandês e 1 espanhol. O micro-ônibus caiu em um abismo com pouco mais de 100 metros, disse o ministro de Comércio Exterior e Turismo, Roberto Sanches. Dos 4 mortos, 3 são de nacionalidade colombiana e 1 de nacionalidade peruana. Os 16 feridos foram levados a 2 hospitais de Cusco, entre eles o motorista peruano do micro-ônibus. O acidente rodoviário ocorreu na noite de domingo na região de Abra Málaga, a 105 quilômetros da cidade de Cusco. E faltam 89 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre o Senegal, o time africano que pode se destacar no campeonato. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Muitos apostam que finalmente uma seleção africana terá chances reais de fazer bonito no Mundial. Estamos falando do Senegal. Os atuais campeões da Copa Africana de Nações estão no Grupo A, ao lado do Catar, Equador e Holanda, e tem uma grande chance de avançar de fase no Mundial de 2022, algo que não conseguiram na Rússia em 2018. A equipe é forte e conta com diversos destaques do futebol europeu. O principal jogador é o atacante Mané, do Bayern de Munique.
Mas a equipe tem outras estrelas, entre elas o goleiro Mendy, o zagueiro Koulibaly, ambos do Chelsea, e o meio-campista Gueye, do Paris Saint-Germain. É isso aí, faltam 89 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela companhia e até mais.